E aí galera, beleza? Aqui é o Bruno Castro e esse é mais um vídeo do setor 2814. E no vídeo de hoje vamos voltar à série Multiverso aqui no canal, mais especificamente falando do universo da Terra 1. Eu já fiz aqui um vídeo falando do volume 1 da revista do Lanterna Verde e hoje eu vou falar aqui do volume 1 do Superman, que foi a primeira revista a começar esse universo. E ao longo da história vocês vão perceber semelhanças dessa revista com o filme Homem de Aço do Zack Snyder. E eu acho que vale a pena começar falando um pouquinho sobre como se deu o início desse universo da Terra 1, né? Porque assim, em dezembro de 2009 foi anunciado que o Superman e o Batman teriam suas origens recontadas, mostrando os primeiros anos em uma nova continuidade em uma nova Terra. E essa revista do Superman seria desenhado pelo Shane Davis e escrito pelo Mike Straczynski, que tinha acabado de sair da Marvel e vindo para DC, que assim, a gente vê que é mais um erro que se comete desde aquela época até hoje, né? Quando chega algum grande da Marvel, eles dão logo um personagem grande para DC e quase sempre a história é muito abaixo do esperado. Pelo menos o Straczynski não acabou com uma cronologia, né? Pelo menos essa decisão que o Bendis, que veio da Marvel para DC, fez também de colocar o Jonathan como já adulto do nada, foi muito ruim. Todo mundo concorda com isso. E pessoal, só perturbando um pouquinho vocês, se você quiser se tornar membro aqui do canal, nos ajuda demais, né? Tem 3 categorias, você pode escolher aqui, melhor se adequa a você, mas dá uma ajuda aí para tentar fazer o canal crescer cada vez mais e eu vou ficar muito feliz com isso. E a história aqui começa com o Clark saindo de Smallville para ir morar em Metrópolis. Não mostra aqui a idade, mas vamos supor que é de 18 a 20 anos. Ele poderia muito bem ir voando, mas sair da sua cidade natal e pensar o que ele ia fazer em Metrópolis, ele queria ter um tempo para pensar sobre isso. E quando ele chega finalmente na cidade grande, ele não sabe nem quanto tempo ele vai ficar por lá, assim, ele queria até garantir uma aposentadoria para sua mãe, nesse universo o pai aqui está morto, e aí ele tenta vários empregos e ele sempre é muito bem sucedido em todos eles, que ele acaba usando seus poderes para isso. E é engraçado até ressaltar que nesse momento da história ele não tinha adquirido nada de treinamento kryptoniano. Então tudo que ele foi bem sucedido ou é usando poder físico ou realmente nessa versão ele é muito inteligente. Então primeiro ele tentou jogar num time de futebol americano de uma universidade, ele jogou em todas as posições muito bem, depois ele foi até para o beisebol, depois para a área de construção e até resolveu uma equação logo de cara que o pessoal estava muito tempo tentando achar para obter eletricidade a partir da água salgada. Essa parte da história até me incomodou porque assim, o Clark na teoria, se fosse uma história realista, ele ficaria conhecido e cobiçado em todos os setores, né? Isso provavelmente ia chamar muita atenção até da imprensa, quem é esse gênio que acabou de chegar aqui e é totalmente anti-Clark chamar a atenção. Mas depois quando ele liga para Martha para contar tudo isso, que ele foi muito bem aceito, o cara podia dar o cheque em branco para ele, o dinheiro que fosse, a Martha fala que não liga para dinheiro, ela quer que seu filho seja feliz aonde quiser. E também eu achei meio estranho, porque geralmente essas coisas são contadas em flashback, mas aqui a gente vê que o Clark até está em formação, né, do que fazer. É uma história muito sobre o que é que eu tenho que fazer agora. Tipo, é que nem aquele jovem que acaba de sair do colégio e não sabe se vai faculdade, vai trabalhar e tudo mais. Mas a gente está bem acostumado ao Clark, como é diferente dos demais, ser moldado essa personalidade dele para já ir treinando o que poderia se fazer. Então é daí que o Clark vai até o planeta diário, daí vemos aqui a Lois, naquela versão bem clássica que ela dá uma cagada geral pro Clark, né? Ela só quer realmente se importar com a história dela. E vemos também o Jimmy, que é um jovem que se arrisca até demais para tirar fotos. Isso aqui é uma parte que também me incomodou um pouquinho. Mas o Perry White que foi mais importante que o Clark, né? Que ele percebe que por mais que o Clark seja bom escrevendo, ele não é perfeito, ao contrário de todos os lugares que ele foi. O Perry mostra que ele tem muito a aprender ainda e pede que o Clark ainda mostre o seu talento. Mas no final de tudo, o Clark até pega o formulário de emprego, mas joga na rua porque ele realmente não era isso que chamou a atenção dele. Assim como outras histórias, o Planeta Diário aqui é um jornal quase falido. Ele até vai voltar a ser relevante quando sair a primeira história do Superman. E é tanto que aqui o Perry até fala que hoje em dia qualquer pessoa com a internet pode escrever uma história, vender para um outro portal maior, e o jornal em papel em si está com dias contados, né? É tanto que a gente vê assim, no pré-crise até teve uma época que o Clark foi trabalhar na TV, e eu não sei por que depois esqueceram isso, eles deviam dar uma atualizada, né? Porque justamente o jornal mesmo é uma coisa que não está tendo tanta relevância hoje em dia. Só que pode colocar matéria online, pode colocar justamente ainda ter o papel impresso, mas
eu acho que tem que dar uma atualizada quanto a isso. E aqui começa a contar alguns flashbacks da infância do Clark e mostrar algumas diferenças em relação à cronologia oficial. Ok, tirando o pré-crise, geralmente o Clark fica sabendo que ele é um alien só na parte que ele é adolescente, né? E aqui nessa versão ele fica sabendo ainda criança, vamos botar aqui uns 8 a 10 anos aqui. E sempre quando o foguete cai, tá lá os Kent num carro, né? Tanto que quando o foguete cai e vê que tem um bebê, eles colocam o foguete justamente nessa caminhonete e levam para esconder da fazenda. Mas nessa versão, o Jonathan e a Martha estavam fazendo uma trilha, e quando cai o foguete em uma montanha, eles vão lá, acham o bebê, né, o Kal-El aqui, e então eles pegam justamente esse bebê e somente um pedaço da nave, que a nave até é uma coisa bem maior, não daria nem para eles levar se quisesse. E aí tem outros flashbacks, e tem até um aqui que eu não gosto muito, porque assim, nunca que o Clark, mesmo na infância, escondendo seus poderes, ia apanhar de uma pessoa, porque quando a pessoa desse um soco no Clark, no mínimo ela ia quebrar a mão. Mas aqui o Clark vai lá, né, ele leva o soco, cai no chão e o cara tá lá de boa. Aí você pode argumentar, ah, mas nessa época ele não tinha os poderes total. Não, tipo, se ele recebeu a luz do sol, ele tem todos os poderes ali, beleza. E a partir daqui a origem fica bem próxima do Superman dos 952, né, apesar dessa história ter vindo um ano antes. A nave do Clark, apesar de meia destruída, foi levada pelos militares até Metrópolis, e até os dias atuais eles não conseguiram decifrar muita coisa. Só realmente na fase que o Clark foi para Metrópolis que eles conseguiram finalmente ver que dentro da nave tinha uns átomos e tinha umas escritas na língua kryptoniana. Depois chegou uma parte aqui que ficou meio estranha, não deu para entender muito bem, né? Que quando o Clark pega novamente um pedaço da sua nave, ativa a nave completa, né, que estava lá na base, e começa um protocolo de aprendizado, né? Só que como estava danificado, não conseguiu ensinar totalmente tudo para o Clark. E aí o Clark começa a receber memórias, né, de Krypton, principalmente da parte que ele começa a explodir, ver seus pais lá. Só que como realmente a nave está danificada, ocorre um erro nesse download mental e depois o Clark acaba desmaiando. Ao mesmo tempo, várias naves começam a invadir a Terra em vários pontos do mundo, enviando mini-naves e robôs, enquanto que o invasor usa os monitores da Terra para se comunicar. Eu acho que vocês estão reconhecendo um pouco disso aqui. Ele até fala que veio de um mundo desconhecido e só disse que vai matar todo mundo meio que porque sim, né? Porque o cara é vilão e tem que matar. Mas o melhor é que ele perde tempo até se apresentando. Eu nunca entendi por que disso aí, né? Eu vou matar vocês, mas meu nome é tal. Uma pessoa vai morrer, vai estar nem saber se o nome da pessoa é esse ou não, mas tudo bem. E enfim, ele se apresenta como o Tyrell, né? Que ele diz que está buscando alguém, né? Bom que ele não sabe o nome dessa pessoa e muito menos quem é. Lógico que nós já sabemos aqui que ele está atrás do Clark. E vemos também de onde o Snyder tirou o plot do Homem de Aço, né? E pelo menos no filme do Homem de Aço é bem melhor explicado, porque quando o Clark acessa a nave dele lá quando chegou à Terra, é aí que foi enviado um sinal e daí que o Zod veio para a Terra. Aqui nessa história é bem nada a ver, porque os cientistas descobriram, né, que a nave tem realmente os átomos com a linguagem kryptoniana, mas não existe uma ligação, não teve uma ativação, e daí que veio a invasão. A invasão veio coincidentemente na mesma hora que o Clark está recebendo essas memórias, então ficou bem mal explicado. E já adianto para vocês, né, que tem muita gente realmente que não gosta do Superman do Henry Cavill, fala que ele não é carismático, ele não inspira esperança, mas esse Superman da história é muito pior, ele é todo desleixado, assim, parece uma pessoa triste, desmotivada com tudo, assim, ele realmente não sorri para nada. Então, por mais que tenha algumas semelhanças, o do Henry Cavill eu acho um bem melhor. Então daí que o Clark parte para a luta e mais uma vez eles forçam o Jimmy Olsen a arriscar a vida por uma foto, né? É tão forçado porque se o mundo vai acabar, o que é que uma foto vai representar isso aí? Ninguém vai ver essa foto. Mas não, eu estou em busca da verdade, a verdade vale a pena morrer por isso aí. É umas besteiras bem forçadas. Mas enfim, o bom é que o Clark, quando foi pra luta, ele deixou o traje, né, de Superman lá no telhado, ele vai lutando em super velocidade, assim, só que depois ele volta pra vestir a roupa. Então por que ele demorou? Beleza, também, tinha acaba ignorando. E aí tem um flashback da construção do traje, e isso aí eu achei legal, porque quando a Martha faz o uniforme de Superman, o Clark indaga se ele não deveria usar uma máscara, e aí a Martha rebate falando que não, né, a máscara pode assustar as pessoas, e ele tem que ficar de cara limpa, né, para as pessoas ver o rosto dele e ver que ele não é uma ameaça, né, ele vê que tem uma gentileza e uma decência ali ajudando eles. E ele diz que ele tem que usar essa máscara como Clark Kent para se esconder do mundo.
E aqui eles explicam o porquê também do S, né? Que no inglês o S é de son, né? De filho, a tradução aqui. E não fica muito claro, mas aparentemente foram os Kent que escolheram esse S, ou seja, não existia o símbolo da casa El e tudo mais, que tem lá no filme do Homem de Aço. Então daí começa finalmente a luta do Superman, né, contra o invasor, o Tyrell aqui. Melhor que esse invasor acaba culpando o Clark, né, por ter passado anos procurando ele. Meu filho, se você procurou porque você quis, ninguém mandou você fazer isso não. E tem um clássico momento que o vilão começa a explicar o porquê que ele estava perseguindo o Clark. E realmente ninguém perguntou, né? Depois até quando ele conta toda a história, o Clark brinca assim, que parece o clichê, né, de todo vilão. Mas o Tyrell era de um planeta próximo ao planeta de Krypton, né? Que é um planeta chamado Sharon. E a cada 20 anos os planetas se alinham, né? E cada um fica próximo do outro e eles começam a travar uma batalha, sempre de 20 em 20 anos. Até que um dia um ser misterioso que parecia até no começo ser o Brainiac ou algum kryptoniano rebelde, só no terceiro volume fala quem é, não vou falar aqui ainda aqui. E esse ser misterioso deu a dica, né, pro pessoal do planeta Sharon ir lá até Krypton e soltasse uma série de sondas no núcleo, fazendo com que o planeta explodisse. E foi exatamente isso que aconteceu. Então, nesse universo, o planeta Krypton explodiu por conta dos Sharonianos, né, inventando esse nome aqui. E como eles perceberam que um bebê acabou sobrevivendo, né, saindo do planeta antes que explodisse, então o objetivo aqui do Tyrell seria caçar esse bebê para matar ele também. E assim como no filme do Homem de Aço, aqui não existia o conceito da Kryptonita ainda, então o Tyrell, eles jogam uma rajada de luz de sol vermelho, acaba tirando até os poderes do Clark. Ele está lá realmente sofrendo essa rajada, e aí forçadamente a Lois e o Jimmy conseguem tirar ele de lá, pegam um caminhão e tudo mais. E tudo isso aconteceu porque o vilão teve um ego grande, né, e foi embora não conferindo realmente se o Clark ia ser morto. E depois disso, a nave do Clark estava se regenerando, termina de se curar e vai ajudar ele, acaba destruindo várias das naves, né, dos alienígenas aqui. Enquanto que o Superman derrota o Tyrell, que acaba morto. E o Clark também não liga de salvar o vilão também, né? Tipo o Batman Begins lá com o Ra's al Ghul. Ó, eu vou te salvar, mas também eu não vou te matar diretamente. Então, após a ameaça ter sido derrotada, um dos caras que o Clark foi pedir emprego lá atrás acha ele no meio da confusão e vem oferecer um emprego, né? Então, só que o Clark ficou meio achando absurdo, né? Que o cara vem falar de dinheiro e tudo mais no meio de todo esse caos que aconteceu, na cidade toda destruída. Então o Clark constrói a sua máscara, né? Bota um terno meio desleixado, o óculos, e ele acaba indo até o planeta diário, né? A Lois já tinha feito uma matéria sobre esse herói misterioso, o Jimmy tinha tirado boas fotos, mas aí o Clark chega e diz que entrevistou e fala que esse herói se chama Superman. Então daí o Perry dá o emprego pro Clark e a Lois meio desconfiada de por que ele escolheu justamente esse jornal falido para entregar a história, né? Podia ter ido para qualquer outro e ter ganhado muito mais dinheiro. Só que o Clark fala que viu a Lois e o Jimmy nunca desistirem da luta e salvando o Superman por lá, e por isso que ele escolheu esse lugar para ficar aqui. No final dessa história, o Superman leva a sua nave até o Ártico, e aí a gente vai ver que vai ser construída a Fortaleza da Solidão ali, e é tanto que o Clark está lá continuando o seu treinamento, agora o download vai sair completo, e no final ele termina voando em Metrópolis. Como vocês podem perceber, essa é uma história muito parecida com o Homem de Aço do Zack Snyder. O lance do S tem um significado, a invasão, só que no filme é de kryptonianos. E antes da invasão, eles meio que dão uma ameaçada por TV, né? Entregue o invasor e tudo mais. No filme tinha a terraformação aqui, e aqui ele só queria destruir o planeta mesmo. E nas duas histórias a gente vê, né, um Clark mais sério, até sem rumo. No filme do Homem de Aço ele vai viajar o mundo inteiro para procurar o propósito. De fato, os dois perderam o pai bem jovem, né? Então mostra que tem vários elementos em comum aqui da história. Nessa história até mostra que os militares pegaram a nave do Clark para estudar ela durante anos, e no filme do Snyder eles pegaram depois a nave do Zod, né, para estudar ela também. E ok, no filme é colocado uma situação onde um Superman que é inexperiente não pensou em uma outra alternativa a não ser matar o Zod, né, que estava totalmente descontrolado. Aqui não teve isso, mas teve essa questão também do Superman não salvar um vilão ferido, né? Então, resumindo, teve muita coisa parecida mesmo. E outra, é quase unânime que essa revista não foi considerada boa na época, mas o filme do Homem de Aço teve gente que não achou bom, mas eu acho que hoje em dia muitos mudaram até de opinião e consideram até um bom filme. E é engraçado falar isso, né? Que muita gente fala do Homem de Aço assim, ah, esse não é o Superman dos quadrinhos. E é engraçado, né? Acabamos de achar um quadrinho onde esse Superman foi baseado.
O problema é que muita gente acha que quando aparece um filme de um personagem, ele tem que ser exatamente uma adaptação do personagem da cronologia oficial e não encarado como um multiverso. Eu sempre encarei os personagens do universo do Zack Snyder como um multiverso diferente, assim como na Terra 2 o Superman é um pouco diferente, na Terra 3 é outra coisa, então assim por diante. Então não quer dizer que no filme tem que ser uma adaptação da Terra 1, né? O filme é um multiverso também, todo mundo sabe sobre isso. E eu gosto do Homem de Aço que ele não ficou naquele lugar comum, que podia muito bem o filme ter acabado na parte que o Clark consegue expulsar todos os kryptonianos, mas que mostrou que o Zod ficou, o Zod está descontrolado, não dá pra dizer, ei, vamos lutar ali em outro lugar, assim, você tem ética, né, pra lutar. Não, eu gostei, assim, todas as partes do filme eu achei bem interessante. E sob um contexto histórico, né, eu chuto que essa história foi justamente uma reformulação do Superman pós o filme Superman o Retorno, onde tentaram justamente nesse filme emular os antigos filmes do Superman do Donner, e foi um fracasso por conta disso também. E acho que até que passou uma mensagem, que o Superman era um herói defasado no tempo, né? Ninguém se interessava por heróis assim. Enquanto que o Batman, que batia nos vilões, né, o Batman lá do Nolan, estava até aclamado. Então veio o filme do Homem de Aço com uma abordagem até mais realista, né, e muitos criticaram por conta disso, pela falta de esperança do Superman. E mesmo quem odeia o filme há de concordar que ele foi muito importante para resgatar esse espírito, porque o Superman do James Gunn que está prometendo aqui não aconteceria se não tivesse justamente o filme do Homem de Aço. E pra mim tem que ter os dois, né? O Superman tem que mostrar que ele é poderoso demais, tem que ter a porradaria, mas também tem que mostrar ele salvando as pessoas, tem que mostrar ele inspirando as pessoas a ter esperança. E na dúvida, assistam a série do Ted Lasso, né, que nos últimos 3 anos eu acho que foi o melhor personagem que trouxe um espírito que o Superman ainda é muito necessário, o espírito de perdoar as pessoas e sempre mostrar que você pode ser feliz e acabar inspirando outras também. E outra coisa, fora que na década de 2000 a 2010, né, essa história do Superman da Terra 1 foi a terceira recontagem de origem do personagem. Né? Teve a origem do Mark Waid, teve a de Geoff Johns, que eu sempre acho a melhor, e teve essa versão aqui. Eles tentaram fazer algo diferente, mas não deu muito certo. É um vilão muito genérico, bem ruim mesmo, uma mistura até de Lobo com o David Bowie em questão de visual, mas de qualidade de nenhum dos dois, né? Eu não gosto também da arte, eu acho ela muito simplista, até preguiçosa e até feia realmente às vezes, né? Mas é uma coisa pessoal aqui. A Metrópolis também é uma Metrópolis meio velha e tal, não sei nem explicar direito. Bom, e esse também não foi um bom começo para esse universo da Terra 1, né? Então depois eu vou fazer aqui um vídeo falando já do volume 2 e 3 num vídeo único para vocês verem se essa história melhorou ou não. Mas me fala aí, qual você quer que seja a próxima história desse universo? Quer a continuação dessa do Superman? Quer o começo da do Batman? O começo da Mulher Maravilha? Quer ver a dos Titãs? Ou quer a continuação da do Lanterna Verde? Eu vou colocar uma enquete e vocês vão escolher a próxima versão. Bom pessoal, então é isso. Então se você gostou do vídeo, deixa o like, deixa seu comentário se você leu essa história na época, se você acha que tem a ver essas semelhanças da história com o filme do Zack Snyder, compartilha com os amigos, né? Muito importante também, seja membro do canal. Então é isso, até o próximo vídeo e valeu!